Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, espero que estejam todo mundo bem, né? Estamos aí chegando já ao nosso final de ano, né? Aquele clima já de final de ano. Muita gente, infelizmente, acaba relaxando um pouquinho, mas vamos nos manter firmes para que possamos fechar este ano da melhor maneira possível. Beleza, galera? Então, neste vídeo, vamos fazer a correção do patch 6 da semana 3. Beleza, galera? Então, vem comigo. Se você já é inscrito, comentem, compartilhem, deixem a sua opinião, isso é muito importante. Beleza? Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho, comentem também, compartilhem com mais pessoas para que o conhecimento chegue cada vez mais longe e mais pessoas possam chegar até nós e somar essa comunidade. Belezinha? Então vamos lá, porque nós temos uns assuntos muito interessantes aí nesse patch que são figuras de linguagem e variedades linguísticas. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Então vamos lá. Beleza? Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui, gente, nessa primeira atividade, uma informação sobre figura de linguagem, certo? Então eu já fiz uma explicação sobre isso em 2 vídeos que eu enviei aqui para vocês. Eu sugiro que vocês vejam esses vídeos se não viram ainda, e se já viram, podem até mesmo revê-los, porque eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, e também na descrição do vídeo os 2 links para esses 2 vídeos aí. Bacana? Eu vou falar só rapidamente assim sobre o que é a figura de linguagem, né? A figura de linguagem, pessoal, tem muito a ver com o sentido figurado das palavras, certo? O sentido figurado que a gente muito emprega no nosso dia a dia é quando as palavras que a gente diz, as expressões, têm outros significados, não aquele que está lá no dicionário, aquele significado puro, seco, certo? Então as figuras de linguagem vão ser recursos aí para dar maior expressividade, para o texto ficar mais rico, né? É como se fosse um jogo mesmo com as palavras, né? Por isso que vai ser muito utilizado em músicas, em poemas. Nós vamos encontrar muito também em piadas, porque tem a ver com sentido duplo, né? Outros sentidos para as palavras. Então são recursos que a gente emprega no nosso dia a dia, mas principalmente nesses tipos de textos é que nós vamos encontrar as figuras de linguagem. Então vamos aqui para a nossa primeira atividade, para a gente analisar, para ver como que isso acontece. Olha só, nos textos abaixo, as figuras de linguagem são fundamentais para a construção, né, para os sentidos que se pretende criar. Leia os textos abaixo e diga qual ou quais figuras de linguagem aparecem em cada um. Então nós temos aqui o texto 1, cujo título é Um Beijo, é um trechinho de uma música, né, muito famosa aí, que Luan Santana canta. Eu poderia até cantar aqui para vocês, só não vou cantar porque senão vocês vão falar que eu estou sendo desperdiçado na educação, sendo desperdiçado sendo professor, porque eu deveria estar cantando, né? Então por isso que eu não vou cantar, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade aí para cantar, beleza? Brincando, pessoal. Isso aqui é uma figura de linguagem que eu utilizei, é uma ironia, a gente vai ver isso lá na frente. Olha só, um beijo fala mais que 1000 palavras, um toque é bem mais que poesia. No seu olhar enxerga sua alma, sua fala é uma linda melodia. Então, gente, eu separei aqui 3 versos que eu encontrei figuras de linguagem bem claras. São esses 3 aqui, ó. Um beijo fala mais que 1000 palavras. A figura de linguagem que eu encontrei neste verso, 2 figuras de linguagem, na verdade, a personificação e a hipérbole. Por que personificação? Porque está dizendo um beijo fala. Na verdade, essa característica de seres humanos. Então, quando isso acontece, a gente fala que personificou algo que não é humano, deu característica de seres humanos. E a outra é mais que 1000 palavras, ou seja, aqui nós temos um exagero, né? Um beijo fala mais que 1000 palavras, então nós temos aqui um exagero que é chamada de hipérbole. Bacana, meus queridos? Aí nós temos aqui embaixo, ó, no seu olhar enxergo a sua alma. Aí eu coloquei aqui como sendo uma metonímia. A metonímia é quando a gente faz a substituição, a troca de um termo por outro. Nesse caso aqui eu poderia muito bem pensar o seguinte, que houve uma substituição. No seu olhar enxergo a sua alma. A alma é como se fosse a gente notasse os sentimentos, né? A pureza, certo? Na verdade a gente não enxerga a alma. A gente nota, a gente percebe
a pureza, a gente percebe a sensibilidade de alguém, certo? Pelo olhar dela. Então eu coloquei aqui metonímia. Aí nós temos o outro verso que é: sua fala é uma linda melodia. Figura de linguagem que eu classifiquei como metáfora. Por que é metáfora? Porque está de certa forma dizendo, está afirmando que a fala dela, de tão linda, de tão bela, já é uma melodia, já é uma linda melodia. Então isso é uma metáfora, de certa forma é uma comparação, está comparando a fala com uma linda melodia. Belezinha? Então vamos aqui para a nossa próxima atividade, que nós temos aqui, texto 2. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Olha só, aqui pede o seguinte: qual é a figura de linguagem aqui? Coloquei como ironia. Por que ironia, professor? Porque a ironia, como eu já expliquei no vídeo passado, é aquela figura de linguagem que caracteriza um sentido oposto daquilo que a gente afirma. Né? E, na verdade, aqui ele não está querendo dizer que a pessoa que fez isso é inteligente. Pelo contrário, ele quer com isso dizer que a pessoa é burra, a pessoa é idiota, que não sabe lidar, não sabe mexer, ele está furioso. Então, ele utiliza a palavra inteligente ironicamente. Não é isso que ele quer dizer, não é isso que ele quer afirmar. Até mesmo pela expressão do rosto dele que a gente percebe que ele está extremamente furioso. Belezinha? Aí nós temos o texto 3, ó. Aí nós temos aqui o personagem, né? Olhando aí, o Zé Lelé se olhando no espelho, e o Chico Bento chega e diz: tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que está me olhando. Então aqui nós temos uma outra figura de linguagem, que é qual? A personificação. Porque está dando a característica de alguém, né, de uma pessoa, para um espelho. O espelho, na verdade, não olha para alguém, né? Então, quando ele fala isso, que o espelho está olhando para ele, é como se o espelho fosse um ser vivo, fosse alguém, fosse uma pessoa. Então, personificação. O espelho adquire característica humana. Aí, galera, nós temos aqui a questão 2, que pede para a gente reescrever, na verdade, né? Essas frases aí, onde aparecem as figuras de linguagem. Olha só, se você precisasse manter os sentidos gerados pelas figuras de linguagem nos textos 1 e 2, mas precisasse mudar as palavras, como faria? Reescreva os trechos nos quais a figura de linguagem aparece, mas utilize outras palavras. Então eu fiz aqui o seguinte, ó, aqueles trechinhos lá que eu destaquei, que eu falei onde que tinha figuras de linguagens, eu fiz o seguinte, eu deixei aqueles versos muito mais, vamos dizer assim, objetivos, sem aquelas figuras de linguagem, um texto mais puro, vamos dizer assim, olha só, um beijo, aliás, um beijo transmite mais sentimentos do que muitas palavras ditas. Tocar carinhosamente é bem melhor que palavras belas. No seu olhar percebo toda a sua pureza. Sua fala é mansa e suave. Então eu deixei aqueles versos assim, sem aquela poesia toda, né? Muito mais objetivo, direto. O texto 2 também eu mudei e coloquei assim: quem foi o burro que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Então aqui eu coloquei direto, né? Sem aquela figura de linguagem lá, que é ironia. Então eu coloquei logo a palavra que ele poderia ter dito. Olha, quem foi o burro que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? A atividade 2, nós temos aqui uma informação importante sobre variação linguística. Gente, eu acredito que no momento em que você está vendo esse vídeo, eu já também disponibilizei um outro vídeo aqui no canal sobre esse assunto, sobre variação linguística. A variação linguística é um assunto muito cobrado em toda prova que eu pego, todo tipo de prova que eu faço, eu também percebo que esse assunto cai demais. Certo? A variação linguística, galera, é essa diversidade, essa flexibilidade que a nossa língua tem de se adequar aos diversos ambientes. É como se fosse uma roupa, né? A gente não utiliza um tipo de roupa para ir à praia e outro tipo de roupa para ir à igreja, para ir ao passeio com os amigos, para jogar bola. Então a variação linguística vai ser mais ou menos isso. Vai depender de onde você está,
com quem você está conversando, vai depender do seu grau de escolaridade. Isso é variação linguística, beleza? Então vamos aqui, eu vou deixar o vídeo aqui, vocês podem ver também, o link está aqui na descrição e pode ser que apareça aqui em cima também. Belezinha? Então vamos seguindo aqui, ó. Então nós temos aqui uma atividade, né? Uma tirinha, e pede para que a gente faça uma leitura. Então, olha só. Aí está mais lotado que o armazém do Nhô Barnabé, em dia de fiado. Os peixes não são burros, preferem um lugar sossegado, sem polvaréu. É aqui que vou ficar. Então nós temos aqui os personagens, né, que estão pescando. O personagem lá da tirinha, Tico Bento. Aí pergunta número 1. Que tipo de linguagem foi utilizada pela personagem nessa tirinha? Então nós temos aqui aquela linguagem informal, né? Ou a gente pode chamar de coloquial também. Bacana? Que fator fez com que essa linguagem fosse empregada? De acordo com o que eu falei, né? Pode ser que a região, na escolaridade, tudo isso pode influenciar. Então eu coloquei aqui o fator regional. Por quê? Isso a gente percebe pelas vestes, né, pela conversa, pelas palavras, né, pelo ambiente onde eles estão, que se trata aí de pessoas que moram na zona rural, né, pessoas que utilizam esse tipo de linguagem, né, não quer dizer que eles estão falando errado, né, é uma linguagem, uma variedade que é utilizada nessa comunidade, nesse local, né, traduz isso para a gente, né, que se tratam de pessoas que moram na zona rural e que possuem pouca instrução escolar ou baixa escolaridade. Bacana? Então, seguindo aqui, ó, nós temos texto 3, destaque os tipos de alterações notados em relação ao que é considerado padrão. Mudança na forma de pronunciar as palavras, palavras novas, palavras com sentidos diferentes, diferenças na estrutura das palavras e frases, com acréscimo ou supressão de letras, junção de palavras e outras. Então, gente, pediu para que a gente apontasse desses aqui, ó, mudança na forma, qual desses aqui a gente percebe na fala em relação na fala do personagem aí em relação àquilo que é considerado padrão, ou seja, qual foi a mudança nas palavras que ele está utilizando, nas expressões que a gente percebe que é diferente daquela linguagem padrão. Então coloquei aqui, ó, mudança na forma de pronunciar as palavras, mudança na estrutura das palavras e frases. Então a gente percebe isso, que algumas palavras estão diferentes, né? Letras que, por exemplo, preferem, preferem, né? Tá, que é está, certo? Então nós percebemos aí mudança na estrutura das palavras, na forma com que as palavras deveriam ser pronunciadas, né? E nós vimos lá também que nós temos aqui um exemplo, ó, que, né? Que é que, Nhô, que seria senhor, não é isso? Então nós temos aqui uma série de palavras que estão diferentes, estão alteradas, belezinha? A 4. Você nota que as mudanças destacadas na questão anterior também acontecem em sua fala ou no modo de falar das pessoas de sua família ou comunidade? Pode dar um exemplo? Então essa aqui é uma resposta pessoal, fica a critério de vocês responder, só que eu também dei a minha resposta, olha só. Sim, eu percebo isso, né? Acontece em minha fala também, mas principalmente no modo de falar das pessoas de minha família ou comunidade. Eu percebo isso muito na região onde moro, né? Até mesmo na minha família e na minha própria fala também, porque eu não consigo pronunciar as palavras o tempo todo de acordo com aquilo que está nos livros, nas gramáticas, né? Naqueles manuais de instrução que pede para a gente falar de determinada forma. Eu não consigo o tempo todo fazer isso. Ninguém consegue, é impossível. Certo? Mas a gente percebe isso muito mais no modo de falar das pessoas que não têm muita escolaridade, né? Por exemplo, a palavra está, ela muda para tá, isso é muito da minha fala, né? Tô aqui, você está bem, né? Você está bem. A expressão os meninos muda para os meninos, né? Lembrar, algumas pessoas falam a lembrar, que também existe uma alteração. Pois, muita gente fala pois, compadre, compadre e etc. Certo? Então nós temos uma sequência aí de alterações, de palavras diferentes, certo? Que faz parte das variações linguísticas. Beleza, meus queridos? Então a 5 nós temos aí, ó. Transcreva para a norma padrão as falas ditas pelo personagem Chico Bento na tirinha.
Aí a tirinha lá, sendo transcrita aqui para a norma padrão, nós temos aqui, ó, aí está mais lotado do que o armazém do senhor Barnabé em dia de fiado. Os peixes não são burros, preferem um lugar sossegado, sem aglomeração de pessoas. É aqui que vou ficar. Beleza, galera? Então, essa aqui é a resposta da questão 5, certinho? Então, meus queridos, a correção da nossa atividade semana 3 terminou, né? Espero que tenham aprendido um pouco mais. Eu estou aprendendo muito com essa nova modalidade. E aquele recadinho, né, que eu já dei no início, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Fiquem todos com Deus e até a próxima correção, se Deus quiser. Tchau, tchau.